Olá! No Universidade Aberta de hoje, nós vamos conversar sobre mais um programa aqui da UPF que vem desenvolvendo ações para auxiliar a comunidade no enfrentamento da pandemia. O assunto de hoje é sustentabilidade. Mas antes disso, vamos continuar descomplicando? Confira mais uma edição do nosso quadro Descomplica, que hoje vai nos explicar um pouco sobre a Escola de Extensão da UPF. Escola de Extensão. Certamente você já ouviu falar sobre isso na UPF. Com o objetivo de otimizar o tempo e ter um conhecimento ampliado, a Escola de Extensão da Universidade de Passo Fundo foi criada em 2019 e oferece cursos rápidos, práticos e atualizados. A ideia é dar oportunidade para diferentes públicos nas mais variadas áreas do conhecimento, de forma ágil, moderna e inovadora. São diversas opções de cursos na modalidade presencial, semipresencial, EAD e In Company. A Escola de Extensão também abrange os cursos livres, que oferecem uma formação rápida, de baixo custo e com abordagens inovadoras, inspiradoras e funcionais para a vida pessoal e profissional. Se interessou pela escola? Fica ligado que semana que vem tem mais Descomplica Ciências. Até mais! Você já parou para pensar sobre a responsabilidade socioambiental de cada um de nós? Ela está ligada a ações que respeitam o meio ambiente e políticas públicas que preservam a sustentabilidade. Governos, empresas e cada cidadão são responsáveis pela preservação ambiental. Mas será que todos exercem efetivamente esse compromisso com o planeta? Para conscientizar a sociedade sobre esse tema, o programa Comunidades Sustentáveis vai para as ruas. Ficou curioso para saber como eles vêm atuando na comunidade, mesmo durante a pandemia? Então fique ligado que a Universidade Aberta está só começando. O programa Comunidades Sustentáveis tem como objetivo promover a educação socioambiental por meio da integração de diferentes áreas do conhecimento, guiada sempre pelos princípios da sustentabilidade. Nesse sentido, o programa busca estimular processos de reflexão e superação de problemas socioambientais que envolvem a comunidade interna e externa da UPF. Esse programa está vinculado ao Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais e ao Núcleo de Estudos em Agroecologia. E quem coordena é a professora do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, a professora Elizabeth Maria Fosqueira. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Universidade Aberta para falar sobre o programa Comunidades Sustentáveis, um programa que já tem uma longa caminhada na extensão da UPF e também junto à comunidade. E antes de falar sobre as ações que foram desenvolvidas durante esse primeiro semestre, durante o enfrentamento da pandemia, explica para a gente quais os projetos que fazem parte do programa, professora. Olá, Nádia, prazer em revê-la. Olá, Daniel, e a todos, né, que estão assistindo o programa Universidade Aberta. É um prazer, uma honra estar aqui novamente, agora através do sistema remoto, né? Bem, então, sim, o programa Comunidades Sustentáveis foi um dos primeiros programas, se não o primeiro, né, a ser institucionalizado no momento em que a UPF fez todo o movimento de construção da sua política de extensão, né, há bastante tempo. Nós já atuávamos em virtude da filantropia da universidade, que tinha convênio com várias instituições, e nesse sentido, então, nós tínhamos bolsistas que atuavam nessas entidades. E com a discussão toda da política, nós fomos redesenhando todos essas atividades, né, numa perspectiva não apenas de
assistencialismo, né, de auxílio, digamos, às entidades, mas que a gente pudesse construir processos junto com elas, né, que os nossos alunos pudessem ter uma intervenção e, ao mesmo tempo, aprendizagem, através de diálogos, né, momentos de formação, enfim, de trocas. E nós avançamos muito, foi assim, um processo muito importante, tanto para os professores, né, que acompanham esses bolsistas, quanto para os bolsistas. Eles sempre dizem que há uma diferença entre, o antes e o depois da participação no projeto. O programa, então, nós rediscutimos ele agora durante a pandemia, né, porque sairá o edital da extensão, enfim, e hoje ele está composto por 6 projetos, Nádia. O Fazendo a Lição de Casa, que é o mais antigo deles, que acolheu o Boas Práticas, e nós estamos chamando de Fazendo a Lição de Casa, ação intra e extramuros da UPF. Que envolve a responsabilidade social, né, toda a comissão, enfim, né, a política de responsabilidade social da UPF. Nós temos todo o trabalho com os resíduos, né, e que inclusive culmina com aquela atividade da Coama, né, que nós tínhamos no ano passado, então, o aulão UPF Coama, que nós podemos falar um pouquinho depois, porque esse é que nós estamos atuando mais agora na pandemia. Daí tem o Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que quem coordena é o professor João De Carli, lá da Odonto, e que é nosso super parceiro lá na Coama, né, e que continua fazendo os atendimentos também agora durante a pandemia. Daí nós temos 2 do ICB, que é o apoio ao uso público, que a professora Gladys que coordena, a professora Gladys Tomé, ou das unidades de conservação, que as gurias costumam chamá-lo, o Biodiversidade na Escola, que a professora Noeli Zanella coordena. Nós temos um no ISEG, que é coordenado pela professora Clóvia Mistura, que é produção do biocombustível com resíduos de óleos usados na região da abrangência da UPF, e ela tem uma ação bem importante também num galpão de materiais recicláveis lá em Marau, muito parecido com o que a gente desenvolve aqui na Coama. E este ano entrou, então, a professora Luciane Bordignon com o projeto Gestão da Educação, o feito necessário possível, porque é uma articulação que a gente tem feito agora na rede de cuidados, né, territoriais, esse projeto mais da área da saúde, que agora ele está interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, porque a Proluciane, ela atua com a questão da gestão das escolas, e para nós é bem importante essa parceria. Bem, professora, eu já vi que são 6 projetos, né, que fazem parte do programa. Dá para você ter uma ideia de quantos professores, alunos e toda a comunidade também que é beneficiada por todo esse trabalho? Ai, essa pergunta é difícil de dizer, Nádia, mas assim, é muita gente, e só para te ter uma ideia, por exemplo, eu não citei a parceria com a FAC, né, e agora, quer dizer, desde o ano passado, né, porque houve a pintura dos caminhões da Coama ali, que o pessoal do projeto Célula participou, e foi um projeto maravilhoso, eles têm nos ajudado muito na questão das chamadas, né, com vídeos e com programas, né, programetes, em função da diminuição dos resíduos no galpão, e aí então para que as pessoas façam, né, o destino correto. A UPF, por exemplo, nós temos um convênio com a Coama, a Fundação Universidade de Passo Fundo tem um convênio assinado, e todo o nosso resíduo reciclável, ele é destinado para a Coama. E agora, então, com a pandemia, né, diminuiu, nós não estamos produzindo resíduos, que por um lado é bom, mas as pessoas aí nas suas casas não têm a mesma atuação, porque ali, o Fazendo a Lição de Casa, ele permanentemente atua nas unidades, né, com os funcionários, com os professores, com os alunos, através de oficinas, a gente passa sensibilizando, o setor de saneamento ambiental é super parceiro nosso, então a Maritânia e sua equipe, né, sempre orientando. Então, o resíduo ali da UPF era considerado pela Coama um dos melhores da cidade. E isso, obviamente, gerava, né, renda. Não era só o trabalho, mas era renda também gerada para esses cooperados. Então, eu não citei o Célula, então nós temos, por tabela, uma abrangência muito grande. Mas, assim, eu te diria que em torno de
30, 40 professores sempre circulando, tá? E alunos depende muito, agora nós tivemos uma baixa, né, em virtude de todo o processo, né, mas sempre cada professor tem pelo menos um, às vezes tem 2 ou 3 bolsistas, então é uma quantidade, é um percentual significativo de pessoas envolvidas. Além, é claro, não é, professora, daquelas pessoas que são diretamente ou indiretamente beneficiadas, não é? Porque quando se fala em preservação ambiental, em sustentabilidade, qualquer pequena ação pode ter um impacto gigante em todo o planeta, não é? Tanto as boas quanto as más ações também, não é, professora Elizabeth? Sim, e aí, por exemplo, o Fazendo a Lição de Casa, ele abrange toda a universidade, né? Nós estamos em todas as unidades. Claro que nem sempre chega a todos os alunos, mas, por exemplo, no caderno que os alunos receberam, ali tinha uma página, você lembra, né? Que aparecia ali o destino correto dos resíduos. Era uma ação do Fazendo a Lição de Casa, junto com a Comissão de Responsabilidade Social, junto com o setor de saneamento. Então, nós poderíamos dizer assim, ó, que a universidade toda seria de abrangência indireta, né, do Comunidades Sustentáveis. E aí nós temos ações na Fundação Lucas Araújo, nós temos ações na Coama, nós temos ações nos grupos de cegos e surdos, agora APAS e APACE, né? Nós temos atuação ali, CETAP é parceiro também, a Caritas é parceira também, o pessoal da Conalter, da Feira Ecológica, em função do Núcleo de Estudos em Agroecologia também. Então, de fato, né, e a gente vai se articulando e um chamando o outro. Agora nós estamos com uma proposta também de atendimento a umas demandas da própria feira ecológica, da entrega dessas cestas, né, de alimentos, com o reuso de caixas de papelão. Então, uma nova parceria com a FAC, né, ali com o pessoal do Célula, e na Coama, né, também uma proposta de aumentar um pouquinho a renda deles. Então, sempre, e agora então a gráfica está entrando, né, então sempre tem agentes novos, né, isso é muito bom, né, tem saídas, mas tem entradas, e esse fluxo é muito legal, porque todos aprendem. E muitas parcerias. E olha só, além de proporcionar todo esse auxílio à comunidade, o projeto também ajuda na formação de alunos, como a professora estava falando. E este é o caso da bolsista Maria Tereza. Antes do nosso intervalo, então, vamos acompanhar o depoimento da aluna. O projeto, ele nos possibilita atuar em diferentes frentes. Nós temos o trabalho com a Coama, a Cooperativa dos Catadores, que nos possibilita trabalhar no aulão da Coama, onde existe o processo de alfabetização dos catadores. Isso possibilita uma maior autonomia e uma melhoria de vida para eles. Também temos os cuidados com a saúde, que é em parceria junto com a Odonto, existe o agendamento das consultas odontológicas para eles. Estamos de volta com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com a professora Elizabeth Fosqueira, que coordena o programa Comunidades Sustentáveis, que atua de forma responsável na comunidade de Passo Fundo e região. Durante a pandemia, eles realizaram diversas atividades de forma presencial ou remota. Mas antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos acompanhar o nosso quadro Fique Sabendo de hoje, que traz informações importantes sobre o nosso lixo de cada dia. Você sabia que o Brasil recicla apenas 3% de suas 79 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano?
o Brasil é hoje o quarto maior produtor de lixo no mundo. O país só está atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Mais de 7 milhões de toneladas de lixo são destinados a aterros sanitários e 2 milhões de toneladas vão parar no oceano todos os anos. Além de todos esses prejuízos ambientais, a poluição por plástico gera mais de 8 bilhões de dólares de prejuízo à economia global. Professora, como a gente viu, né, no nosso quadro Fique Sabendo aí, a gente ainda tem muito que avançar quando se trata de descarte correto do lixo, né, a reciclagem também, e é nisso que o programa atua também, no sentido de conscientização e sensibilização da comunidade. Quais são as ações que foram desenvolvidas nesse sentido durante a pandemia? Foram feitas reuniões remotas, as lives também? Professora, conta para a gente um pouco. Então, pegou todo mundo muito desprevenido, né, Nádia? E o nosso grande problema é que o atendimento às famílias da Coama, né, e o nosso público-alvo, né, é um público muito carente, então, que não tem acesso aos meios de comunicação. Então, esse foi o primeiro entrave, assim, ó. Tinha um celular, mas com cartão, né? Então, fazer reuniões online foi bastante difícil. Então, o projeto Transformação, a coordenação do projeto Transformação, que envolve outras cooperativas e que hoje até a gente ampliou o atendimento para essas outras também, nos ajudou muito, mas nós fizemos algumas reuniões presenciais e no início foi para demandas mais urgentes, né, que foi assim o problema da falta de material, a questão da própria fome, né, a questão dos cuidados para que eles não se contaminassem, porque a gente não sabia como poderia ser a contaminação, enfim. E aí o pessoal da Odonto, né, o grupo do professor João De Carli nos ajudou muito, fizeram vídeos, né, com os cuidados que eles deveriam ter, e nós ali do grupo da pedagogia e também muito com o apoio ali do Célula, nós fizemos então, tanto na escola de extensão quanto outros programetes, no sentido de chamar a comunidade que estavam em casa e que pudessem aproveitar esses momentos para fazer minimamente a separação, né, não há necessidade de fazer a separação de todos os resíduos, separa aquilo que não apodrece, né, aquilo que não vai cheirar, o quanto mais limpo melhor, e aí esse vai para o galpão, porque eles lá fazem a separação, eles lá fazem a prensagem, eles organizam para depois fazer a revenda desse material, né. Então, no primeiro momento foi isso, é ir atrás de sacolas econômicas para dar conta, né, de compensar um pouquinho a falta de alimentos, a busca, né, de aumentar a renda deles através, então, do envio, né, de uma quantidade maior de resíduos do que estava acontecendo. E quando as aulas retornaram, então, o pessoal ali da Odonto conseguiu realizar as atividades práticas, nós estamos fazendo atendimento, então, de uma forma mais tímida, obviamente, né, com muito cuidado, mas retomamos o atendimento, então, também odontológico, que foi bem importante para eles, né, eles já estavam com agendas programadas, então, esse retorno, então, o grupo do Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que também atua na Fundação Lucas Araújo, lá no LPI, né, no Lar dos Idosos, também está fazendo esse atendimento aos cooperados, né, da Coam. Então, e tu falaste também, professora, no aulão, sim. Que faz parte do projeto, é isso? Isso. Então, agora a gente incluiu ele no Fazendo a Lição de Casa, naquela perspectiva de enxugamento um pouco dos projetos. O ano passado, então, a gente tinha o aulão UPF e aulão na Coama. Era aulão na Coama, mas como houve demanda dos funcionários da UPF também, que haviam alguns não alfabetizados, e haviam vários que não estavam certificados no ensino fundamental e médio, nós reproduzimos a aula, então, tanto lá no galpão da Coama, quanto ali na UPF, né? Uhum. Então, a alfabetização ficava a cargo dos bolsistas da pedagogia, né? Que é a ação que agora a Maria Tereza vai desenvolver, ela recém entrou também, querida,
porque já começou esse ano e já entrou a pandemia, né? E nós tínhamos o apoio muito de todas as licenciaturas, porque daí para a certificação do ensino fundamental e médio a gente precisava de bolsista de todas as licenciaturas. Então a gente teve essa parceria, ali amplia mais ainda o atendimento, você vê, né? Os alunos da matemática, da história, das linguagens, né? Do inglês, português, enfim, todos esses alunos, enfim, bolsistas, nos ajudaram tanto no aulão da UPF quanto no aulão da Coama. Esse atendimento a gente não voltou ainda. A matemática conseguiu dar algumas aulas para os funcionários da UPF, então algumas ações foram feitas. Agora a gente está pensando em retomar a alfabetização, né, com todos os cuidados. Então essa parte nós deixamos um pouquinho de lado, porque daí nós fomos desafiados a participar na rede de cuidados territoriais. Tá certo. E a gente já vai falar da rede de cuidados territoriais, mas antes a gente vai acompanhar o depoimento da Gabriela Heck, que é acadêmica do curso de odontologia e que também faz parte do programa. Eu acredito que esse projeto tenha benefício para a comunidade no momento que estamos vivendo de duas maneiras. Eu acredito que tanto na saúde oral do paciente, hoje tem vários estudos que mostram que a saúde oral está intimamente ligada com a saúde geral, e também de forma psicológica, nesse momento que a gente está passando por muitas dificuldades, vulnerabilidades, saber que tem alguém que está preocupado com você, que está disposto a te ajudar, a te ouvir, eu acho que traz uma sensação de conforto para ele saber que tem alguém ali. Eu acho que esse projeto me mudou muito profissionalmente, além de profissionalmente, né? Profissionalmente pelo fato de que eu posso fazer tanto em quantidade quanto em diversidade procedimentos onde eu posso aprender e acrescentar conhecimento. Mas também pessoalmente, pelo fato de conhecer pessoas diferentes, de outras realidades, onde uma coisa tão simples, talvez para nós, no nosso dia a dia, signifique muito para elas, e de saber que foi tu que fez essa diferença para elas, que tu foi importante na vida delas, eu acho que isso acrescenta muito pessoalmente para mim. Muito bom, não é, professora, a gente poder receber esse feedback dos alunos do quanto é importante, né, eles participarem de projetos, de programas de extensão e, inclusive, agora, durante a pandemia, que esse trabalho se faz mais ainda necessário, principalmente junto a essas comunidades e à população de maior vulnerabilidade social. Exatamente, é uma alegria, né, ver a Gabriela, ver a Maria Tereza fazendo seus depoimentos, né, o significado de poder contribuir com essas comunidades, né, que a gente sabe que são extremamente necessitadas, mas que ao mesmo tempo elas têm tanto para contribuir com os alunos na sua formação. Né, eles nos sensibilizam às vezes mais do que a gente sensibiliza eles. É um diálogo muito, muito lindo, muito importante para nós, inclusive, né, para a gente, inclusive, Nádia. Bem, e agora, então, o programa Comunidades Sustentáveis, ele se alia também a um outro programa, não é, de extensão, que é bastante amplo, inclusive a gente já esteve conversando sobre isso no nosso Universidade Aberta na semana passada, que é o Rede de Cuidados Territoriais. Qual vai ser o papel, então, de todos esses projetos que fazem parte do Comunidades Sustentáveis junto à Rede de Cuidados Territoriais, professora? Então, eu sou muito grata ao convite, né, à abertura desse grupo maravilhoso da saúde, que faz uma atuação belíssima, né, nessas comunidades com muita vulnerabilidade social. E nós fizemos, por enquanto, 2 visitas. Uma que foi no Valinhos e agora, então, a atuação está no bairro Záquia. E nós estamos indo assim, como fazendo olhares, que eu digo, múltiplos olhares, porque o Comunidades Sustentáveis, ele atua mais, como você falou inicialmente, na parte da educação socioambiental, né, a gente busca
promover, né, uma cultura do bem viver, uma vida de qualidade, a partir, né, desse cuidado com o ambiente, que obviamente envolve as pessoas, envolve os animais, envolve os vegetais, mas também, então, agora um olhar sobre os aspectos das crianças que estão fora da escola também, né? Então, nós já percebemos, assim, várias questões que nós podemos atuar. A semana que vem a gente pretende já integrar o NEA, como você falou, o Núcleo de Estudos em Agroecologia, porque, por exemplo, lá na ZAC, a comunidade já construiu um parquinho, já tem frutíferas ali plantadas, né? Eles têm o desejo de organizar horta comunitária. Então, tudo isso, então, é claro, a gente percebe que há resíduos, né, espalhados, assim como nós temos no campus da UPF também, então não é só nesses lugares. A gente viu o aterro de alguns banhados, né, a disposição, então, inclusive de material de construção em ambientes não corretos, né? Mas, por outro lado, a gente vê muita vida, muita cooperação, muita solidariedade, né? Um desejo de... A gente vê, assim, jardins belíssimos, né? E pátios bem cuidados, as crianças brincando com aquelas brincadeiras que a gente sabe que são as melhores para eles, né? Perto do córrego ali, né, que pode não estar tão limpinho, mas é um córrego, brincando, né, com os materiais não estruturados que a natureza nos oferece. Então, a gente está, na verdade, escrevendo, né, a gente está fazendo essa percepção e nós estamos tentando construir ainda os processos e demandas. Algumas já mais ou menos articuladas, por exemplo, o projeto de gestão que eu falei que entrou agora, a ideia é a gente fazer uma interlocução com as direções das escolas nesses territórios, ver um pouquinho das demandas delas e de que forma as nossas bolsistas podem contribuir. Por exemplo, se houverem pessoas não alfabetizadas, a gente pode pensar nesses processos de alfabetização, né? Na área ambiental já falei, né? A própria questão, então, existem ali talvez pessoas que trabalham com a reciclagem. Como é que a gente pode ajudar na estruturação de cooperativas, de associações de catadores, até a partir né, da trajetória que a Coama vem desenvolvendo. Então, é isso, é só agradecer essa oportunidade e os desafios que apresentam, que apesar da pandemia, estamos esperançosos de fazer muitas atividades boas e importantes, tanto para eles quanto para nós. A gente que agradece a sua participação aqui no nosso programa Universidade Aberta, não é? Falando sobre o comunidades sustentáveis, não é? É sempre, não só importante, como é sempre muito bom, não é? A gente falar sobre esse programa que já tem essa caminhada junto à comunidade de Passo Fundo, a comunidade interna da UPF, a comunidade externa também. E tomara, não é, professora, que tudo isso que vem acontecendo, não é? A pandemia que está ligada, assim, com a questão ambiental, que também traga uma lição importante para toda a civilização. Muito, muito obrigada, professora Elizabeth. Eu aqui agradeço, quero aproveitar para mandar um beijo bem grande para a Bibiana, que deve estar nos assistindo também. Sim, e dizer que a questão ambiental ela é urgente e necessária, assim como a educação. Né? Não temos dúvidas que o que estamos vivendo agora é resultado dessa má relação do ser humano com as demais espécies, com o lugar onde a gente vive. Precisamos sair disso melhores. Beijão para ti, para o Daniel e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada mais uma vez, professora. E se você gostou do nosso programa, pode assistir de novo na íntegra no YouTube. Na semana que vem, continuaremos com a nossa série de entrevistas especiais, falando de mais um projeto de pesquisa ou extensão aqui da UPF, que vem atuando de alguma forma no enfrentamento à pandemia. Eu espero você. Até lá!